oferta e elevando os preços aí, por sua vez, reduzindo os rendimentos. Mas não é isso que está acontecendo hoje, isso aconteceu ontem. E para comentar sobre tudo isso, nosso queridíssimo Emerson Valderrama, operador de mercado, também acompanha gestor de carteiras, está sempre aqui conosco. Emerson, obrigado, bom dia. Olha só, de novo, ontem, toda essa movimentação, queda forte do juro, queda do câmbio, o ouro subiu, o Bitcoin disparou, mas hoje, de novo, o cenário já passa a ser de cautela aí para os principais mercados. Nesse momento, bom dia, obrigado pela gentileza e a participação. Bom dia, Chico. Bom dia, pessoal da BMC. Chico, ontem veio a euforia, né? Mercado recompra de título, ninguém estava esperando, por mais que tivesse esticado. Hoje o mercado volta à realidade e começa a olhar também a dívida dos Estados Unidos. Bateu no teto lá de 40 trilhões. Daqui a pouco a gente começa a ver, daqui a pouco a gente começa a ver aquele impasse, se vai voltar ou não vai voltar, vem um tal do shutdown, começa a falar tudo isso novamente e vai trazer turbulência para o mercado. Pois é, e vamos alinhá-los aí também em relação a essa movimentação dos rendimentos dos treasuries. Eu falei que eles passaram a subir e subiram rapidamente, talvez por isso também os nossos juros aqui subiram. A bolsa, olha, 0,90 de queda já devolveu rapidamente aí na pré-abertura a alta de ontem. Os mercados americanos futuros growbacks eletrônicos da CME, para setembro, o mini Dow Jones cai 0,5% nesse momento, o mini S&P cai 0,30% e o mini Nasdaq cai 0,51%. A alta de juros é ruim para as empresas de tecnologia e inteligência artificial que compõem a carteira do Nasdaq. Na Europa, vamos dar uma atravessada aqui no Atlântico, as bolsas operam também majoritariamente em baixa. Londres cai 0,25%, Frankfurt cai 0,42%, Paris cai 0,32%, Madrid cai 0,05%, a única que sobe um pouquinho nesse momento é Milão, na Itália, 0,21% de alta, queda em Londres, queda em Paris, queda em Frankfurt, queda em Madrid, estabilidade e uma ligeira alta de 0,2%. Em Milão, o estoque 600 também nesse momento cai 0,19%, portanto, majoritariamente, bolsas caindo na Europa, exceção a Bolsa de Milão, Nova York, aí, ou melhor, Chicago, a CME, refletindo as bolsas que vão abrir daqui a pouco, aí sim, Nova York, meio de queda do Dow, 0,32 de queda do S&P, 0,53 de queda do Nasdaq. De novo, Emerson, olha só, preocupação aí com essa movimentação. Apesar da intensa atuação do Tesouro, como nós comentamos aqui, foram recomprados aí de 2 a 4 bilhões de títulos aí, encurtando a dívida aí e levando os rendimentos para baixo. E de novo, hoje já volta com as preocupações, petróleo subindo, conflito no Oriente Médio e ata do Fed, Emerson. Chico, o mercado em si, ontem foi a euforia, o mercado não esperava que ia ter uma intervenção dessa forma no Tesouro, Scott Bessent fazendo algo nesse sentido, mas o mercado começa a fazer a conta, o que isso vai acarretar lá na frente. A gente viu ontem a ata do Copom também, a ata do Fed que saiu, ela saiu bem dividida, né? Não saiu tão unânime como o mercado estava esperando e já começando a falar de elevação de taxa de juros, para setembro vai ser um belo do impasse. E aí uma outra parte que chamou a atenção foram as reuniões que pediram para diminuir o intervalo das reuniões. Hoje, se não me falha a memória, são 8, pediram para 6, para poder ter mais dados, absorver mais dados, aí sim para ter uma decisão mais certa. Então o mercado também está vendo essa pressão no petróleo, o Trump fazendo essa questão contra o Irã na parte da economia, falou que hoje é o dia D, né, o dia da economia contra, e quem tiver a favor do Irã vai sofrer as consequências. Trump voltando ao radar de novo, né, Chico? Não tem o que fazer. Pois é, e os mercados americanos vão perdendo força, operando em queda. Nesse momento, nessa pré-abertura aí, da chamada de abertura dos mercados americanos, futuros de Nova York operando em queda, enquanto o alívio dos treasuries vão perdendo força, como vocês viram, nós passamos aí do que nós tínhamos passado dos números um pouco mais cedo, uma piora aí em relação à alta dos rendimentos e queda do preço dos treasuries aí. Nesse momento, 4,192 acima de 4,19 o de 2, 4,704 o de 10 anos, acima de 4,70 e 5,254 acima de 5,25 o longo aí de 30 anos. Vou passar o de 20 também, está 5,244 acima de 5,24 também. Então são movimentos importantes, nossa bolsa já vai caindo quase 1%, o dólar na máxima ali acima de 5,20 e os juros voltando a subir, acompanhando essa curva de juro a termo que está subindo lá fora, Emerson. Vamos ver a abertura aqui do à vista, lógico, precedendo aí a abertura, o futuro caindo 1%, as expectativas aí começam a ficar cautelosas para a nossa pré-abertura. Olha só, preço do petróleo nesse momento piorou, 3,45% de alta para o outubro lá em Nova York, na NYMEX, 87 dólares e 30, praticamente aí muito próximo aí das máximas, e o Brent em Londres a 94,40 também no high. Os dois contratos aí, tanto Nova York
quanto em Londres, petróleo subindo, nesse momento 3% em Londres, 3,4%, 3,5% lá nos Estados Unidos, os dois contratos agora com o mesmo vencimento. O outubro, 87,30, 94,30, portanto são $7 aí de diferencial, aumentou, alargou bastante o spread, o diferencial entre os dois tipos de contrato, que agora estão operando no mesmo mês. E claro, em cima disso também as narrativas, o Emerson, de Donald Trump, anunciando aí medidas econômicas sem precedentes lá contra o Irã. Então vai somando aí toda essa movimentação, atuação do Tesouro Americano, declarações aí de Donald Trump, portanto, medidas econômicas. Ele falou em dia D da economia, de medidas econômicas, comparando-se ao dia D, sem precedentes contra o Irã, com o objetivo de pressionar aí, o país para negociar a reabertura lá do Estreito de Hormuz. De qualquer forma, tudo isso vai sendo somado e vai trazendo cautela aí para os mercados internacionais e, evidentemente, para a nossa pré-abertura também, Emerson. Chico, o Trump ele age dessa forma, né? Sempre ele chega no dia D. Lembra da época das tarifas, o dia que ele foi fazer? Ele também mencionou dia D e agora ele volta a falar dia D na parte de amassar economicamente a parte do Irã. Se a gente parar para pensar e avaliar também o que já foi feito antes, o Trump voltou novamente a conversar sobre tarifas no Canadá, falou que ia colocar, tirou as tarifas, diminuiu. Ontem o Irã tinha anunciado que iria atacar 2 bases militares da Europa, né? Estados Unidos na Europa, que era a Bulgária e o Chipre. Então os dois, esse conflito infelizmente continua escalando. A gente está vendo o petróleo chegando a 94, esse petróleo vai pressionar a inflação lá para eles e é tudo que os Estados Unidos não quer no momento. Eles fizeram essa recompra de título para tentar dar uma aliviada, pelo menos no curto prazo, né? A gente pega esses títulos de 30 anos, Chico, a gente estava falando de alta de 19 anos, né? Desde a última vez que a gente viu isso, precedendo a época do subprime. Então tem muita coisa acontecendo. E também se a gente puxar um pouco para a Europa, Chico, a gente está vendo a parte que está acontecendo calor intenso lá, que está afetando a economia na parte do agronegócio. Então a gente está vendo parte de grãos, laticínios e assim por diante. Insumos, né? Sim, isso daí vai acabar trazendo uma inflação de uma forma galopante para outros mercados também. Então segura aí, Chico, que vai ter bastante turbulência no mercado, infelizmente. Pois é, deixa eu passar um dado importante, aliás, é o único dado em termos de agenda corporativa lá nos Estados Unidos, o balanço da Walmart, Sam Watson. A varejista divulgou um lucro ajustado por ação de 81 centavos de dólar, superando as estimativas de alguns economistas e analistas em torno de 0,74 centavos de dólar. Receita em dólares, 188 bilhões de dólares, uma alta de 5,9% na base anualizada dos números da Walmart. Sabe o que está acontecendo com as ações da Walmart, Emerson? Cai 5,77% a $107,70 de um fechamento de 114,30. Veja que mesmo com números muito fortes, balanços importantes, inclusive você veja aí que o lucro ajustado por ação subiu para 81 centavos de dólar, superando as estimativas. A receita de 188 bilhões de dólares, quase 6% de correção aí de ágio no ano a ano. As ações da varejista, mega varejista, importantíssima varejista lá dos Estados Unidos, operando agora com 5,97% de queda, $107,48, Emerson. Claro que todas essas preocupações com o impacto do conflito lá do Oriente Médio, essa divisão aí da leitura da ata do Fed e as preocupações com os números da economia, essa dívida gigantesca aí, 40 trilhões de dólares, tudo isso impactando, você vê diretamente aí no desempenho das empresas, dos mercados e na leitura também dos mercados, de uma maneira em geral, das empresas, lógico. Chico, é um termômetro interessante a varejista Walmart lá reportar o resultado. Isso daí acaba acarretando outras frentes, a gente não vê só que o varejo lá fora está complicado, a gente está vendo o mercado local também que está sendo penalizado. A gente viu o caso Bahia, recuperação judicial, Marabras, a gente está vendo Americanas arrastando bastante tempo e a gente ouve há muito tempo também algum burburinho em cima da Magazine Luiza. A gente está vendo que o varejo em si, com os juros altos, acaba prejudicando e é tudo que o mercado não quer. A gente tira essa frente na parte de capilaridade, né? Chico, eu tinha lido uma notícia ontem, achei interessante trazer aqui também. Por favor. Investidor chamado Lawrence McDonald, ele acabou comentando que essa parte das tarifas do Trump, essa elevação de títulos de juros e tudo isso, antes de acontecer a intervenção do Fed, ele falou que trazia muita correlação à época da Segunda-feira Negra. Foi quando aconteceu da Dow Jones cair 22% no único dia. Então, tem diversos gestores lá fora já observando isso, de quando acontece o famoso no mercado cisne negro, né? Que é quando você sempre, isso daí a gente sempre ouve falar, né, Chico? Fica comprado alguma posição em put, coloca algum dinheiro
dinheirinho lá, que sempre acontece uma queda forte na bolsa, você pega. Mas o que me chama a atenção ontem no mercado, Chico, depois de toda essa magnitude da recompra de títulos lá do Fed, foi a nossa alta do Ibovespa, foram apenas 0,90%. Acreditava que ia subir muito mais, a gente viu a curva de juros... Estava com 2 de alta, sim, né? Sim, a gente viu a curva de juros dando uma forte volatilidade, dando uma bela de uma inclinada para baixo, e na hora que saiu essa informação, começou, o ouro disparou muito forte, lá fora os títulos derreteram, né, normal essa condição, aqui a nossa curva de juros caiu, o Ibovespa deu uma acelerada muito forte, mas mostrou um pouco que não tinha tanta liquidez, Chico. A gente viu no final do dia o volume financeiro baixo. Então, por mais que a gente viu essa movimentação, essa volatilidade, às vezes é porque a pessoa, o algoritmo, o investidor quer comprar uma quantidade expressiva para montar uma operação, ou pode ser algum stop, alguma coisa assim, né, posições vendidas, o mercado acaba não tendo aquela liquidez que está esperando. Infelizmente, Chico, a gente vem batendo nessa tecla. O mercado financeiro brasileiro ainda não desenvolveu esse ponto. Pois é, Emerson, então vamos atualizá-los aqui. A Bolsa que subiu 0,9%, depois de estar subindo cerca de pouco mais de 2% ao longo do dia ontem, ela acabou subindo 0,9% e o volume financeiro, mais uma vez, decepcionante. 19,5 bilhões de reais, não chegamos a 20 bi, antes de ontem tinha sido 15,5 quer dizer, 15, 16 bi, 18, 19 bi, há um desinteresse muito grande do investidor e eu acredito, Emerson, você que opera bastante, tem carteiras também, clientes, o comprador final parece que desapareceu, fica aquela coisa de vamos ver o que acontece, vamos esperar, cautela, cada dia uma notícia. Ontem uma notícia positiva, os mercados subiram de uma maneira em geral, principalmente aqueles ativos derivativos que não são denominados em juros, o caso do Bitcoin, o caso do ouro, o caso da prata, enfim, mas de qualquer forma, essa cautela vai trazendo aí um desinteresse de grandes investidores, parece que nas nossas aplicações, nas nossas carteiras aqui do nosso mercado, e por isso talvez esses volumes, esse giro financeiro tão baixo. Veja só, a Bolsa ainda não atualizou o fluxo de capital estrangeiro de D-2. O último dado que a Bolsa disponibilizou é da última segunda-feira, dia 17, foram retirados mais 496 milhões aqui do investidor estrangeiro, ampliando o saldo negativo no mês para 18,6 bilhões. E no ano o fluxo está positivo em 17,8 bi, portanto perdeu aí muito dinheiro daqueles 65, 67 bi, os famosos de meados de abril, agora temos 17,8 bilhões no ano, abaixo de 18 bi, e no mês já saíram mais de 18 bi, 18,6, quase 500 milhões, 496 milhões, retirados do investidor estrangeiro na última segunda-feira. Estamos aguardando que a B3 disponibilize, atualize essa informação. Já os investidores institucionais mantiveram aí o fluxo, entraram com 71 milhões, pouquinho mais de 70 milhões na Bolsa nesse mesmo dia, segunda-feira, mas no mês o saldo é positivo em 11,1 bilhões de reais, e no ano a retirada líquida caiu para 25 bi. Então, pelo menos, se por um lado nós temos aí um institucional subindo, por outro lado temos a saída, a retirada do fluxo de capital estrangeiro. Eu estava observando aqui, Emerson, no mapa disponibilizado pela B3, no dia 3 de agosto, segunda-feira foi o primeiro pregão do mês, Emerson, entraram 51 milhões do investidor estrangeiro. De lá para cá, a partir do dia 4 de agosto até o dia 17, todos os dias tivemos fluxo de retirada do capital estrangeiro. Isso traz aí, de certa forma, essa leitura aí do desinteresse do investidor, comprador final, estrangeiro principalmente, e talvez a busca aí por outros mercados nesse momento de oscilação, tanta oscilação dos juros e também as perspectivas com o Banco Central, lá os próximos passos do Banco Central americano, Emerson. Chico, se não me falha a memória, dia 3, dia 4 de agosto também, foi quando os títulos de renda fixa lá dos Estados Unidos começaram a inclinar mais fortemente. Então isso acaba trazendo uma comparação, né? O mercado acaba tirando dinheiro de emergente. A gente viu a renda fixa de 10 anos deles chegando a 4,72, 4,73. Isso é prejudicial ao mercado emergente. Então essa migração de dinheiro acontece. A gente está vendo o dólar não consegue perder os R$5, trabalha 5,10, 5,20, fica trabalhando nesse float. Mas o que chama atenção, Chico, parece aquele jargão que a gente ouve de mercado há muitos anos, né? Que o investidor estrangeiro faz, vende em maio e vai viajar. Então parece que aconteceu algo nesse sentido e vamos ver quando vai voltar. Lembrando que se for seguir essa crônica, né, essa cronologia que eles falam, seria para voltar em novembro, só que a gente tem eleição em outubro, Chico. Então vai ter mais bagunça no mercado financeiro acontecendo. A gente está vendo o mercado lá de fora, Estados Unidos, batendo recorde atrás de recorde, e aqui
aqui dando essa desacelerada forte. Dos 199 mil pontos, 200 mil pontos, a gente veio ali um pouco mais para baixo. Vamos ver até onde vai manter esses níveis, Chico. Eu acho que próximos passos de Copom devem ajudar nesse movimento, né, de mercado. Se o mercado mantiver Copom, por exemplo, a Selic, deve voltar a atrair de alguma forma o investidor para cá, porque o mercado antes estava achando que era 13,5%, começou a achar 14%, 14,25% num cenário mais pessimista, e agora o relatório Focus apontou 13,75% pela segunda semana consecutiva. E também referente ao relatório Focus, Chico, a gente viu a segunda semana consecutiva também de manutenção de IPCA ficando acima da meta. Então o mercado está de olho muito forte na parte fiscal, isso daí vai bater, vai fazer preço no mercado junto com a parte das eleições, né, Chico? Toda hora sai uma pesquisa, a gente vê um pouco o Lula à frente no primeiro turno de Flávio Bolsonaro, no segundo vai dar aquele empate técnico, e aí a gente vai ver que é o menos rejeitado que possivelmente vai ser o eleito. Pois é, e eu queria também fazer uma colocação, uma pergunta, aliás, quem faz essa pergunta acompanha nosso programa aqui todos os dias, queria deixar um abraço para ele também, é o programandocomputadores.com. Ele fala aqui que talvez, ele coloca o desinteresse aí, coincide, desinteresse do investidor, esses volumes de giro, a falta de um comprador final, aquele que gira, que opera, que faz swing trade, enfim, ou que posiciona-se aí em carteiras, em portfólios, muito por conta também da tributação dos dividendos para a pessoa física, não é? Nós sabemos que os dividendos não eram tributados, a isenção durou décadas aqui, mas chegou ao fim, os dividendos são tributados, quem recebe lucros e dividendos acima de 50 mil por mês de uma mesma empresa tem retenção, então, de imposto de renda na fonte. É isso aí, Emerson? Você concorda também que essa parte dos dividendos pode estar tirando um pouquinho o ânimo do nosso investidor? Isso pode fazer preço sim, Chico, mas 50 mil reais de dividendo é para grandes fortunas, né? O pessoal tem que ter um dinheiro elevado para poder receber isso. Infelizmente, o brasileiro não tem a cultura econômica de fazer investimento em ações para ter o recebimento de dividendo nessa magnitude. Acho que isso que ele falou faz preço sim, mas também todas as desconfianças do mercado, né? A parte fiscal, Chico, a gente começou a falar muito forte isso no final do ano passado, início, acalmou, sumiu do radar e agora volta a falar porque a gente tem uma janela muito curta para eleição. Então, isso daí vai fazer um preço muito grande. Eu tinha lido em algum local que agora o Flávio Bolsonaro ele foi fazer um vídeo, alguma coisa nesse sentido, na frente da Casas Bahia, para poder falar que o problema na Casas Bahia é relacionar alguma coisa ao Lula. Então, agora vai ser, Chico, um jogando pedra no telhado do outro, e até agora a gente não tem proposta. Lembrando que dia 23, agora domingo, a gente tem debate eleitoral numa concorrente nossa. E aí vamos ver o que eles vão apresentar. Isso que é o final da história, né, Chico? A gente quer saber quais são os próximos passos. Quem vai seguir a mesma linha, batendo na mesma tecla, ou se vai trazer uma novidade para o mercado. É verdade. Por enquanto, aí as discussões são mais pessoais, de ataques e contra-ataques, mas o que o eleitor quer saber é em termos de expectativas, de plano de governo, principalmente o plano econômico, parte econômica que vem... Nós temos que acompanhar a leitura, pelo menos as notícias do endividamento, o grau de endividamento das famílias, o grau de endividamento das empresas, aí, mais de 9 milhões de empresas, CNPJs aí, com endividamento, enfim, famílias que ganham principalmente até 3 salários mínimos, as preocupações, várias empresas passando aí por movimentos de dificuldades ou recuperação judicial, a chamada RJ, mas de qualquer forma tudo isso vai entrar nessa linha, nessa reta final de expectativas aí por conta da corrida eleitoral. E é muito importante que os candidatos todos apresentem aí propostas que nós possamos visualizar aí movimentos positivos aí para aqueles que eventualmente vierem a ganhar as eleições, ou quem vier a ganhar a eleição, que possa nos trazer aí uma leitura mais ampla, uma leitura melhor. Só atualizando em relação à movimentação de ontem, eu falei que a Bolsa subiu 0,9%, os destaques maiores altas, Cosan subiu 8,31%, MBRF 7,65 de alta, BIF3 subiu 6,57, Suzano 4,64, SLC-ON 4,29. As maiores baixas ontem, Magalu 5,37, GGBR 4,30, Goal Metalúrgica 3,62, Hapvida 3,24 e Porto Seguro 2,72, só para trazer para vocês uma leitura de como foi o desempenho do mercado à vista ontem, os principais altos, os principais baixas. Lá fora, vamos dar uma olhadinha, os mercados seguem piorando, em 0,72 de queda o mini Dow, 0,51 de queda o mini S&P e 0,81 de queda o mini Nasdaq.
bolsas pioraram rapidamente lá e os juros seguem em alta lá, subindo 5,258, quase 5,26 o juro de 30 anos. Emerson, hoje tem leilão também dos títulos pré-fixados. O Tesouro faz semanalmente, às terças-feiras, leilão de títulos pós. Foi feita uma colocação gigante, mais de 1,2 milhões de títulos aí em NTN e LFT na terça-feira, por conta de um vencimento mega de 260 bilhões de reais na segunda-feira, reposição, colocação aí dos títulos, o Tesouro se empenhou, e hoje é a vez dos pré-fixados. Nós temos LTNs com vencimentos entre 2027 e 2030 e NTNF entre 2031 e 2037, 11 horas, 11h35. Serão as propostas, os leilões com resultados. Então, hoje, leilão de títulos pré-fixados do Tesouro. O minério de ferro fechou em queda de 1,19% na China, lá em Dalian, 707 yuanes, que é a moeda local, o que corresponde a 105 dólares em dólares americanos. Em Singapura, o contrato para setembro caiu 0,24% a 95 dólares e 75. O minério caiu 1,19% na China e caiu 0,24% em Singapura. As bolsas asiáticas majoritariamente subiram, recuperando aí boa parte das quedas por conta do movimento dos Estados Unidos ontem. Japão em 36, Hong Kong subiu 0,80%, Xangai 0,24%, a Coreia do Sul subiu 5,89%, 6.852 pontos o fechamento, e Sydney na Austrália subiu 0,33%. Portanto, destaque para o PBOC, o Banco do Povo da China, que manteve as principais taxas de juros inalteradas, de 1 ano 3% e 5 anos 3,5%. Emerson, obrigado, bom dia, seu destaque final. Chico, eu que agradeço. Obrigado, Chico. Obrigado, pessoal da BMC. Chico, fica de olho. O mercado vai tá quente, o mercado vai ter bastante volatilidade. De olho no ouro. O ouro, aparentemente, é um metal que ele sai na frente na hora que alguma coisa que o Trump faz, né? Ou o Fed. Forte abraço, Chico. Se cuida. Boa semana. Até a próxima. Vamos lá. Operação de